Muito rapidamente, para não atrasar o nosso almoço, agradecer ao António Cabeleira e também aqui ao nosso Presidente da Junta receberem-nos aqui. Eu acho que estas eleições são, sobretudo, importantes para mostrar, como agora dizia o Sr. Presidente da Câmara, que o PSD é um profundo partido de enraizamento autárquico e que isso, de alguma maneira, é uma marca significativa que mostra que nós estamos no poder, próximos das pessoas, procurando, resolvendo os seus problemas, procurando projetar para futuro linhas de desenvolvimento. Os maus autarcas dificilmente têm condições para ser muito reconhecidos se não atuarem desta maneira. Mas nós sabemos que há, quer nas autarquias, quer no país, outras maneiras de fazer política. E às vezes elas dão um horizonte de longevidade política. Não devemos equivocar-nos quanto a isso. Há outras formas de fazer política. Muitas vezes as pessoas fixam-se na gestão do curto prazo e usam isso como uma forma sempre habilidosa de ir tomando o poder como se tratasse de uma fortaleza, deixando as pessoas na dependência desse poder e criando, portanto, uma necessidade de o perpetuar para que o sistema possa manter vivo o tipo de clientelismo que às vezes se desenvolve. São duas maneiras diferentes de estar no poder. E os países que mais desenvolvidos são aqueles que menos seguem estes modelos subservientes, fechados, protecionistas. Pelo contrário, são aqueles que se aproximam mais da nossa maneira de estar. Isto é válido num município, como é válido num país, numa economia, numa sociedade. Por isso é que quando ouvia o António Cabeleira fazer referência às qualidades do PSD, me lembrava que o PSD se manteve sempre, desde o início, como um partido popular, no sentido em que não é um partido de elites, é um partido próximo das pessoas. O Sá Carneiro dizia que éramos um partido interclassista. Era o que se dizia para significar exatamente a mesma coisa. O de que o PSD se manteve sempre como um partido popular. Fomos sempre também um partido de profunda preocupação social e por isso somos social-democratas. Achamos que as pessoas não podem ficar presas às condições do seu nascimento ou às circunstâncias que a vida lhes vai oferecendo. O Estado tem a obrigação, o Estado central, o Estado local, tem a obrigação de ir promovendo a igualdade de oportunidades à partida, fazendo a redistribuição que permite às pessoas escapar da pobreza. E, nesse sentido, o princípio da igualdade, para nós, nunca foi um objetivo literal. Nós não queremos que as pessoas sejam todas iguais. Não queremos que tenham todas o mesmo rendimento, os mesmos gostos. Para nós, o princípio da igualdade não é esse. O princípio da igualdade, para nós, é que as pessoas possam, todas elas, aspirar a ter uma vida condigna, em função das escolhas que fazem, evidentemente. O que nós gostaríamos era que as desigualdades que existem não fossem promovidas de tal maneira que uns pudessem ter quase liberdade para escolher tudo e outros não tivessem sequer o mínimo adequado para viver com dignidade. O que nos preocupa, portanto, não é que haja gente rica e muito rica e riquíssima, não é que exista disparidade salarial, isso a nós não nos preocupa. O que nos preocupa é que haja gente que não tenha o mínimo indispensável para poder ter uma vida condigna. Claro que se todos pudéssemos ser ricos, melhor, mas normalmente os partidos que se fixam na igualdade como uma visão igualitarista da economia e da sociedade, o que fazem é criar mecanismos que nivelam por baixo. E, portanto, que em vez de promover as fontes de riqueza e de rendimento, as condiciona e subtrai. O que não implica que uns não continuem a ser extremamente privilegiados, mesmo nos regimes comunistas isso acontecia, uma pequena elite muito privilegiada, e depois a generalidade das pessoas
a viver na subsistência, a viver mal. Peço desculpa de ter perdido aqui estes 5 minutos a falar um bocadinho de questões menos vulgares, menos frequentes, mais ideológicas, se assim quisermos dizer, mas elas têm realmente importância, porque o facto de nós termos estas características, de sermos, portanto, um partido de raiz popular, de defendermos uma visão não igualitarista da sociedade, mas antes um partido que promove a igualdade de oportunidades, que é uma coisa diferente, nunca nos impediu de ser também um partido realista. Isto é, que olha as coisas como elas são. Isso não nos impede de ser ambiciosos, sonhadores, mas gostamos de não andar a contar histórias para criancinhas, a enganar as pessoas com conversas pouco sérias. E isso, normalmente, também é uma característica dos países desenvolvidos. E, em particular, daqueles que se querem desenvolver. Eu tenho dito isto várias vezes. Há sociedades hoje que estão a registrar níveis de crescimento brutais. Nós, pela Europa, nem sempre nos apercebemos disso. Mas hoje, economias como até nas Filipinas, no Vietnã, na China, por maioria de razão, na Coreia do Sul e por aí fora, o que as pessoas trabalham para poupar e depois para investir e para acumular riqueza que possa ser colocada ao serviço da sociedade, é uma coisa que já não tem paralelo nas nossas sociedades. Em conclusão, nas nossas sociedades, a riqueza que acumulámos durante anos, convencidos que tínhamos aqui um privilégio que ia durar, portanto, para sempre, haveríamos de ser sempre ricos, avançados, com grandes tecnologias e que os outros haveriam, assim, um bocadinho de viver uns fortes degraus abaixo de nós. Essa ideia está totalmente ultrapassada. Hoje, muitos de nós, não falo em nome dos que aqui estão, evidentemente, nem em meu nome próprio, mas é uma observação que constato. Muitas das pessoas na Europa e também em Portugal vivem alcanduradas nos direitos que se foram construindo com o crescimento do passado. E parecem ter-se esquecido do que é que gerou esse crescimento no passado. Foi muito trabalho, muita ambição, muita disponibilidade para melhorar o nível de vida. É isso que anima quem está a sair da miséria e está hoje a crescer e a criar uma riqueza extraordinária. E é por isso que quando projetamos, sobretudo os institutos internacionais que estão mais diferenciados a fazer estes exercícios e projetam o que se vai passar dentro de 10 ou 15 anos, se percebe que em 10 ou 15 anos a China vai ultrapassar os Estados Unidos da América. Uma coisa que há 15 ou 20 atrás era impensável. Ninguém arriscaria que a China seria um país mais desenvolvido que os Estados Unidos da América. Mas é isso que vai acontecer. Em 10 ou 15 anos. Pode demorar mais 2 ou menos 2, 3 ou menos 3, mas é tão certo como estarmos aqui. E isso tem uma explicação. Aquela gente esforça-se a sério, motiva-se a sério para chegar ali. Nós não. Nós, o que nos habituamos, sobretudo ao nível dos chamados partidos da esquerda, a ver, é um permanente reclamar de exercício de direitos sem contrapartida, como se do outro lado não existisse nada que propiciasse esse resultado. E esta é a nossa grande fraqueza. Eu acho que o PSD e nós próprios não devíamos ter receio de explicar às pessoas que se queremos mesmo crescer como os outros, ter um horizonte muito diferente, era bom que não nos andássemos a equivocar uns aos outros. Pode haver muita obra. Se não houver gente com capacidade financeira para lá ir gastar o seu dinheiro, de nada vale, as coisas depois lá se deterioram. Nós podemos ter tido muito dinheiro da Europa para construir autoestradas, hectares, escolas, equipamentos culturais. Se não gerarmos, entretanto, o rendimento e a riqueza necessária, nem para conservar e manter tudo isso, nós teremos.
Quanto mais para estar a falar, como agora o Dr. António Costa quer, das grandes obras públicas depois de 2020. Ele nem fez as que estavam previstas e que ficaram previstas por nós no Portugal 2020, está tudo na prateleira, e já está a falar as grandes obras públicas para depois de 2020. Quer dizer, isto já não é ser sonhador, não é? Isto é uma demagogia pegada. A demagogia não nos ajuda a crescer, pelo contrário, é uma fonte de retrocesso. Mas pronto, já deambulei 10 minutos à volta destas questões. Queria, sobretudo, reafirmar aqui o nosso objetivo claro. Nós faremos uma campanha de acordo com esta nossa maneira de ver e de estar na política, seja nas autarquias, juntas ou câmaras, seja no Governo. Não podemos passar por ser uns tratantes e andarmos a desdizer, como hoje quem está no Governo se desdiz. Tanto nos criticaram por querermos cumprir as metas e agora ufanam-se todos por cumprem as metas. Quando nós dizíamos que era muito importante cumprir tudo e baixar o nível da dívida para podermos melhorar o rating, há aqui Del Rey, que dávamos cabo do Estado e da escola pública e do Serviço Nacional de Saúde e de tudo. Agora eles podem dar ainda mais cabo de tudo isso do que nós, em circunstâncias bem melhores, para finalmente descobrirem as vantagens do rating, dos juros baixos e por aí fora. É uma gente que tem realmente uma maneira de estar que não inspira confiança, não pode inspirar confiança, e a seu tempo estas coisas se tornarão mais claras para todos. Eu ainda hoje de manhã chamei a atenção justamente a propósito das declarações do Ministro das Finanças sobre o orçamento e a trajetória da dívida e do alívio que vai dar nos escalões do IRS a toda a gente. Para quem segue a política assim com mais alguma atenção, o que não acontece com a generalidade das pessoas, fica-se com a ideia, depois de ouvir o Ministro ontem, que toda a gente ia ter um desconto no IRS. Não eram só aqueles do novo escalão, não. Toda a gente ia ter um desconto no IRS. Isso é uma coisa fantástica. Vamos todos pagar menos impostos. E depois a gente percebe, quando se lê nas entrelinhas, que não era isto que o Ministro tinha em mente. O que o Ministro quer dizer é que o alívio para 2018 é aquele que foi anunciado. E parece que só pode ser 200 milhões. Cria-se um novo escalão e é para aqueles. Os 200 milhões é o que eles têm para aliviar. Os outros vão ficar como estão. Não vão ter benefício nenhum. O que vai acontecer é que a sobretaxa se extingue este ano. Mas isso já estava prometido, isso não é nada de novo. O Ministro quis fazer a habilidade de usar isso para dar a entender às pessoas que os outros também iam ter um desconto no IRS, quando ele sabe que não é isso que está em causa. Portanto, a gente tem de ter muito cuidado com estas pessoas que fazem este tipo de comunicação, porque não há dúvida, eles orientam a sua comunicação de uma forma poderosamente demagógica. E se não houver do nosso lado um esclarecimento muito bom e, desde logo, uma desconstrução destas matérias, isto de repetido tantas vezes, até fica a ideia de que isto é extraordinário. Não é? A gente ouvia as notícias hoje de manhã e teve essa percepção durante o fim de semana, após a decisão da Agência de Notação de Risco, isso iria refletir-se nos juros da dívida. Pois, claro, elas hoje deram mostras, os mercados deram mostras desse alívio nos nossos juros. E o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado e o Diabo 4, todos eles fizeram uma festa enorme, que agora é que íamos poupar dinheiro em juros, agora, finalmente, graças ao Partido Socialista. Mesmo com isto tudo, ainda estamos com juros mais baixos de quando eu saí do Governo. Mais altos de quando nós saímos do Governo. Ainda estão mais altos. Quer dizer, durante 2 anos, andaram a estragar a coisa toda. A desaproveitar as oportunidades que existiam. E agora apresentam o resultado como se fosse um resultado inédito. Um resultado que ainda não chegou sequer àquele que nós pudemos deixar quando saímos do Governo. Portanto, esta gente é uma gente habilidosa, mas nós temos de estar atentos e saber desconstruir bem esta conversa. Tenho a certeza que aqui em Chaves as coisas irão correr bem, não é por ter nenhuma sobranceria, é porque, como disse e muito bem o António Cabeleira, o trabalho foi bem feito.
Claro que não é um trabalho igual ao que se fez há 8 e há mais anos. Os trabalhos são sempre diferentes, nós não podemos andar sempre a fazer as mesmas coisas. Temos é de acrescentar sempre àquilo que recebemos. E o que se acrescentou nestes 4 anos foi bom aqui em Chaves. E isso dá-nos um grande conforto do ponto de vista político também, porque aqui há 4 anos tinha havido aí uns desentendimentos que iam gerando umas complicações com listas independentes. Eu julgo que, desta vez, o António Cabeleira está de parabéns e conseguiu aqui um bom equilíbrio. Às vezes custa um bocadinho a engolir estas coisas, mas é assim, mas vale a pena quando olhamos para o longo prazo. Lá está, a gente está sempre disponível para sacrificar qualquer coisa que podíamos achar menos justo no dia de hoje, para poder receber no longo prazo, e acho que isso nos dá aqui também um conforto à partida muito grande, e concordo que aqui no Alto Tâmega temos perspectivas de poder melhorar o nosso resultado relativamente a 2013. Esperemos que sim, que essas perspectivas se materializem e que nós possamos, no final do dia, atingir o nosso objetivo, que é ter um maior número de mandatos do que o Partido Socialista, que é, nesta altura, o partido que mais mandatos tem ao nível das câmaras e das juntas de freguesia. Espero, portanto, ter daqui também esse contributo. Não é que ele seja indispensável para que se possam vir a ganhar as eleições de 2019, mas, como dizia o António Cabeleira, ajuda. Eu digo que não é indispensável porque, como todos sabemos, as eleições locais são muito diferentes das eleições nacionais e a gente sabe disso, e por isso é que nos foi possível, em 2013, ganhar câmaras ao PS, quando a circunstância nacional era realmente muito, muito difícil e adversa, e às vezes em condições em que estivemos no nível nacional em muito boa forma, acabámos por perder câmaras que nunca sonhámos que iríamos perder, porque alguns nos distraímos lá atrás e não fizemos a renovação a tempo e não... Enfim, há sempre assim coisas que nos escapam. Agora, está fora de questão que para ser um grande partido e ter uma boa implantação e um bom reconhecimento das pessoas, temos de ter um bom resultado autárquico, e isso dever-se-á no essencial aos nossos candidatos, aos nossos autarcas, que aqui quero felicitar também, renovando os votos para que tudo corra pelas mil maravilhas. Um abraço.